Esperar aparecer a mensagem, como sempre, né? Legal. Pessoal, então, ontem a gente meio que finalizou essa parte inicial do nosso protótipo, né? Então, a gente tem a splash screen e tem a tela inicial aqui para o cara fazer o login e a senha, tá? A gente vai partir hoje já para a tela inicial do nosso protótipo, né? Então, depois a gente vai fazer essa parte de acessar com o e-mail, a gente não vai prototipar esses dois caras, mas talvez ali o cadastre-se, eu vou passar como atividade extra para vocês, e talvez uma tela aqui para simular o cara acessando com o e-mail. É algo que não dá muito trabalho, mas que também, sinceramente, não acarreta muita dificuldade para o usuário, para fazer teste, se está fácil ou não. Você sai e-mail, tem que aparecer o campo do e-mail sem, o cara digitar, dá um ok. Basicamente isso, né? Então a gente vai pular essas etapas. Lembra aí que quando a gente está realizando a prototipação de um aplicativo, de um sistema, a gente delimita um escopo, tá? Então eu não considero, para esse projeto, essas partes muito importantes. Repito, a parte de cadastro talvez sim, porque dependendo da quantidade de informações que eu vou pedir, talvez pode se tornar um pouco maçante, ou mesmo a maneira como eu vou pedir essas informações, né? Então a gente pode prototipar sim a parte de cadastro, mas a parte de logar com o Facebook ou com o Google não acho muito relevante não, tá bom? Mas repito, fiquem à vontade para fazer caso vocês desejem aí. Então, aqui a gente vai começar já pela nossa página inicial. Antes de eu exibir a página inicial, eu quero apresentar dois conceitos que são bem interessantes dentro do Figma, antes de a gente efetivamente começar a prototipar, tá bom? Que é a parte de estilos, criação de estilos, e também a criação de componentes, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar aqui, ó, apertar F, para vir aqui no frame, ó, atalho para frame. Vou criar um novo frame aqui vazio, tá? Eu poderia duplicar esse, mas eu ia ter que ficar apagando um monte de coisa, né? Apagar todos os componentes. Então, simplesmente vim aqui, colocar esse cara aqui. Imagine vocês que eu tô criando aqui o meu layout, né? E aí eu vou ter, por exemplo, aqui um texto, né? Normalmente, quando a gente está trabalhando aí com sistemas, existe uma certa padronização, uma certa consistência entre os componentes. Então, por exemplo, eu vou ter basicamente a mesma tipografia, ou seja, o tipo de fonte. Normalmente a gente não muda muito, vai ser no máximo aí talvez 3, né, tipos de fonte durante todo o meu sistema. Eu tenho, por exemplo, eu vou ter um título. O título ali do meu site, ou o título da minha sessão, ela vai ter uma largura específica, né? Um tamanho de fonte específico. Ela vai ser, por exemplo, sempre negrita ou negrito itálico. Então, sempre que eu tenho um título, ele vai manter essas propriedades de todos os títulos que compõem todo o meu sistema, certo? Assim como o meu corpo do texto, ele sempre vai ter o mesmo tamanho, vai ser a mesma fonte, né? Pode ser que eu tenha algumas partes destacadas dentro ali do meu corpo do texto, né? Mas ele não vai ter, por exemplo, na primeira página o tamanho é 18. Lá na outra página o tamanho é 32, o corpo do texto. Isso não vai ocorrer, né? Você sempre vai seguir aí, vai ter uma consistência e padronização. Lembrando aí da quarta heurística de Nielsen. Não lembro se é a quarta, mas eu tenho quase certeza que é a quarta. Consistência e padronização. Então, e aí, às vezes você não vai lembrar, meu título, o que eu coloquei de tamanho do meu título? Aí você vai ter que ir lá numa tela que tem o título e clicar lá e falar, o tamanho é 32, negrito e itálico, né? Às vezes você não vai ficar lembrando disso, é um pouco ruim. Então a gente pode criar estilos que facilitam aí a nossa utilização dessas propriedades de texto, tá? E aí, para quem já está a partir do segundo semestre aí, ou é porque eu acho que no primeiro talvez não foi abordado, é como se eu criasse uma classe, né? Lembra lá quando a gente está desenvolvendo sites, a gente cria, basicamente a gente pode selecionar elementos de 3 maneiras, por identificação, por classe ou por tag. Então, esse estilo é como se fosse uma classe, né? Então, eu vou ter lá algumas propriedades e vou dar um nome para esse estilo, certo? Então, vamos lá. Eu estou falando classe porque eu consigo atribuir esse estilo a vários elementos, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, vou dar um exemplo aqui que eu tenho aqui, ó, título 1. E aí faz de conta que eu tenho um corpo de um texto aqui, tá? Vou por aqui, ó. Vou por um Loren aqui, vai. Loren, isso.
Beleza, vamos lá. Esse título aqui, faz de conta que eu vou colocar, minha fonte vai ser a fonte Roboto. Esse cara aqui também vai ser a Roboto. Só que aqui, esse cara, eu quero que ele tenha 24 de tamanho e ele seja bold, negrito, tá? E aí eu posso até colocar uma cor aqui, sei lá, ele é vermelho, tá? Já esse outro carinha aqui, ele vai ser fonte 16, tá? Ele vai ser preto mesmo e ele não vai ser italicado, não, vai ser dessa maneira. Então imagina que eu tenho uma outra tela aqui, e eu vou precisar usar esses caras de novo. Ou aqui embaixo mesmo, né? Eu vou vir aqui e falar, nossa, eu vou vir aqui e vou escrever título 2. Aí falar, nossa, como que é esse aqui? Ah, essa cor é 24 bold. Beleza, aí eu venho aqui, né, ó, 24 e coloco os caras como bold. Legal. E aí eu vou ter que ficar sempre fazendo isso, né, alterando essas propriedades para eles ficarem iguais. É claro, você poderia falar, mas Marcelo, você poderia ter dado um duplicar, Ctrl D e arrastar para baixo. Numa mesma tela, beleza, mas imagina que eu tenho várias telas. Aí eu vou ter que ir lá numa outra tela procurar onde está o cara. Ah, é esse componente aqui. Vou dar um Ctrl C nele, vim para cá, dou um Ctrl V aqui para colar o meu elemento. Dá um pouco de trabalho. Então o que a gente faz é criar estilos, tá? Como que eu faço isso? Bem, uma vez que eu tenho aqui já o meu componente com as propriedades que eu desejo, eu posso vir aqui, ó, nessa parte do texto aqui, nesses quadradinhos, eu tenho aqui, ó, Style, vou clicar aqui. Eu posso procurar por um estilo, então perceba que vai ter aqui todos os estilos que eu utilizei nesse meu projeto, no time da Fatec Lins aqui. Ou eu posso criar, então eu vou criar um novo. Então eu crio aqui, clico no maisinho e vou colocar um nome para identificar esse cara, tá? Que é o nome que vai aparecer aqui embaixo. Então eu vou pôr aqui, ó, título. Título 1, ou só título, né? Beleza. Esse carinha aqui, eu também posso colocar aqui, criar para ele um estilo. Então, eu vou vir aqui nesse botãozinho, então, ó, cliquei nele, vim aqui no botão de estilo, vou criar um estilo. Vou pôr aqui corpo, que é o texto do corpo, tá? Legal. O texto, né? Vou duplicar esse cara aqui, ó, e faz de conta que eu tenho um subtítulo. Perceba que quando eu dupliquei esse cara aqui, ó, ele manteve as proporções, certo? Então eu tenho aqui, ó, perceba que não está aparecendo aqui o tamanho para eu alterar, né, o itálico e tal, por quê? Ó, tá falando, ó, a G, que é o que eles usam para texto, né, tá com o estilo de título. Mas o subtítulo ele vai ser menor e não vai ser italicado, ou não vai ser com bold, negrito. Então eu vou ter que desassociar esse texto desse meu estilo. Como que eu faço isso? Com um botãozinho aqui da corrente aqui, tá? Quebrando a corrente aqui, beleza? Então agora aparece aqui as informações, eu vou vir aqui, ó, vou colocar que esse cara aqui, ele é 18. Ele é 18 e ele não é negrito, ele é regular. Inclusive poderia colocar outra fonte aqui, tá, pessoal? Estou usando sempre a Roboto, mas poderia ser uma outra fonte, legal? Vou outra coisa só para identificar ele aqui. Beleza, e posso criar um estilo para esse cara aqui também, mesma coisa. Clico aqui, maisinho, estilo subtítulo. Legal? Beleza. Isso é útil? Muito útil. Por quê? Imagina que eu tenho aqui uma outra tela, vou criar aqui uma outra tela, ó. Peguei o F aqui, cliquei aqui no iPhone. Vamos lá, começa a escrever aqui, ó. Meus trabalhos. E aí esse aqui, ele é um título. Eu venho aqui, olha só. Ele está com subtítulo, que foi o último que eu peguei. Vou quebrar esse cara. Venho aqui nessa opção, Style, e seleciono o que eu quero. O que eu quero? Ah, eu quero título. Pronto, beleza. Mudou esse carinha aí, tá? Ah, eu quero agora confira os meus últimos trabalhos. Perceba que sempre o estilo que vai ficar aqui é o último que eu criei. O último que eu utilizei, desculpa. O último que eu utilizei. Então eu vou vir aqui, vou quebrar, vou clicar aqui e vou atribuir aqui o subtítulo, certo? Posso vir aqui, duplicar esse texto aqui e vou colocar meus últimos trabalhos foram tal, tal, tal. Isso aqui é o meu corpo do texto, legal? Então, vou quebrar aqui esse cara, venho aqui e põe como corpo, legal? Então, assim, a gente sempre vai manter uma padronização, a gente vai ter uma consistência entre
os elementos do meu aplicativo, do meu sistema aí, legal? E claro, eu consigo editar esses caras, né? Eu consigo editar eles. Então eu posso vir aqui, ó, esses meus trabalhos aqui. Eu quebrei ele, mas eu quero editar aqui, não é mais 24, é 48. Vou clicar aqui nessas opções aqui de controle e aí eu consigo alterar aqui, ó. Ó, esse cara aqui, ele é 48. Legal? E perceba que todo mundo, tá? Esse cara aqui ele não está mais como meu título, lembra aí? Ele não está mais atribuído o estilo título nele. Mas todos os meus componentes que estão com o estilo título, ele vai ser alterado. Aqui eu só tenho esse, por isso que alterou ele. Né? Então, em todo o meu projeto, tá? Em todo esse meu projeto, tudo que era título, todos os elementos que estavam com título, que estavam com tamanho 24, agora vão ficar com 48. Né? Vou dar um outro exemplo aqui, olha só, eu tenho o subtítulo aqui, esses dois subtítulos, né? Vou criar um texto qualquer aqui. Deixa eu quebrar esse cara, já está quebrado. Eu vou editar aqui, ó, o subtítulo, tá? Vou colocar aqui o tamanho dele aqui, vai ser 32. Vou dar um Enter. Perceba que ele alterou esse cara e alterou esse cara. Então isso é muito útil quando eu quero aplicar mudanças, né, na minha interface, tá bom? Então estilos são muito úteis nesse sentido. Deu para entender aí um pouquinho a utilização dos estilos e como eles podem nos auxiliar aí, não só para manter uma padronização, né, mas também para a gente conseguir que alterações sejam realizadas em todo o meu documento? Legal, senão eu teria que vir, se eu não tivesse um estilo, eu teria que vir aqui, ó, falar agora é 32. Clico aqui, coloco 32, clico nesse 32, vou no outro 32. Se eu tenho esse subtítulo em várias páginas, eu tenho que fazer essas alterações individuais. Tá? Então a gente ganha um pouquinho de produtividade. Show de bola. Legal, vou apagar esses caras. E claro, eu consigo apagar os meus estilos também. Né? Como? Simplesmente eu venho aqui na lista de estilos, né? E eu consigo o botão direito aqui, deletar estilo. Tá? Então, era para eu ter deletado, cliquei errado. Vou deixar esses estilos criados aí, tá? Não tem problema. Bem, a primeira coisa que eu queria explicar para vocês é a utilização desses estilos aí. Legal? O segundo detalhe que eu quero explicar para vocês é a parte de componentes, que também ele tem meio que mais ou menos o mesmo propósito desses estilos. É você criar um componente que você vai utilizar várias vezes, então você vai manter uma padronização também, uma consistência, e também vai ter essa possibilidade de, uma vez que eu altero esse componente, essa alteração ela é reaplicada a todos os outros componentes vindos desse primeiro componente, tá? A gente vai ter meio que um componente matriz, né? E que todos os componentes dependem desse cara aí, legal? Então, vamos lá. Imagine vocês que a gente vai fazer aqui o cadastro, tá? Então, deixa eu só mudar esse cara aqui para preto. E aí a gente vai colocar uma label aqui, ó, seu nome. E a gente vai fazer aqui um campo de entrada de texto aqui, tá? Então, peguei o R aqui, não, esqueci de falar. Peguei o R, né? Vim aqui, beleza? Vou reduzir esse cara. Eu não quero aqui o preenchimento, eu quero só um stroke. Quero um traçado de cinzinha. Beleza, tem esse cara aqui. Legal? Bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um texto aqui dentro. Um placeholder. Digite seu nome completo. Vou colocar esse cara aqui. Vamos alinhar ele. A gente já viu toda essa parte de alinhamento, né? Então eu vou deixar assim. Na verdade não era o que eu queria ele alinhado esse com esse, né? Vamos alinhar esses dois caras aqui. Beleza, esse cara aqui eu vou reduzir um pouco. Ele tá com o corpo. Vamos pôr aqui ele como 12. Alinha ele no centro. Opa. Alinha aqui no centro. E vamos colocar uma corzinha mais tranquila nele, tá? Beleza. Peraí, acho que não ficou bom ali não. Vou fazer assim, ó. Beleza. Bem, pessoal, normalmente num cadastro você vai ter vários campos. Então eu basicamente vou pegar todo esse cara aqui, vou duplicar e colocar ele para baixo. Mudando aqui, né? Ó, seu e-mail. Digite o seu e-mail. Tá? E sucessivamente. Eu não vou fazer contas para a gente ganhar tempo, tá? Mas basicamente é isso, né? Talvez vai mudar o tipo de campo e tal, mas basicamente isso. Perceba que esses caras são todos iguais, né? Assim, muda o conteúdo, né? Mas eu tenho esse quadrado, esse retângulo, desculpa. Tem aqui o label e tem aqui esse nomezinho aqui, né? Esse outro label. Tem o placeholder aqui e o label aqui. Bem, legal. Imagine vocês que eu quero alterar agora. Toda a parte de cadastro do meu sistema não é mais desse jeito, não é essa cor aqui. Ele, por algum motivo, o contorno dele agora vai ser vermelho e ele vai ter um fio.
ele vai ter um fio cinza. Ficou horrível, mas não tem importância. Faz de conta que faz sentido no meu contexto, tá? Então eu teria que vir aqui, e esse carinha aqui é outra cor, né? Porque também não vai aparecer mais. Tem que ser, ele é branco. Legal? Imagina eu ter que fazer isso para todos os meus componentes, né? Todos os meus componentes de entrada de dados. Então eu ia ter que vir aqui, mesma coisa. Coloco um fio, pega esse cara, mudo para vermelho, pega esse cara, mudo para branco. A gente fez só em 2, mas imagine você fazendo isso em uma quantidade maior de componentes, tá? Então vamos voltar aqui. O que a gente vai fazer? Para isso a gente vai criar um componente. Um componente, ele é meio que... O entendimento dele pode ser correlacionado com o que a gente viu agora sobre estilos lá no texto, né? Só que ele é aplicado a mais elementos, não só a textos. Então eu vou pegar todo esse componente aqui, ó, tudo isso aqui, né? Lembra aí que eu falei também sobre design atômico, né? A gente tem os átomos aqui, né? Que são individuais, e a gente vai juntar isso aqui numa molécula. Tudo isso aqui tem um objetivo, né? O que eu fiz foi, quando eu dei o Ctrl D, foi pegar todos eles e pôr para baixo. Então é ele que se repete. Eu vou pegar todos esses caras aqui e eu vou converter esses caras para um componente. Então, eu vou falar que o meu componente, ele tem esse cara e esse carinha aqui. Como que eu faço isso? Nessa opção aqui, ó. Tá, ó. A gente pode fazer pelo atalho, que é Ctrl Alt K, ou clicar aqui no Create Component. Perceba que as minhas camadas estão aqui. E quando eu clico nesse cara, ele virou um componente aqui. Posso até colocar aqui, ó, input. Eu tenho aqui um componente que possui esses 3 carinhas aqui. Poderia vir aqui, colocar aqui também, né, renomear, que a gente não renomeou, né? Poderia colocar seu nome aqui, poderia aqui colocar como label, porque nem sempre vai ser escrito seu nome. E aqui eu posso colocar como placeholder, tá? E aí fica já bem descritivo aqui essas camadas. Eu já sei do que se trata, né? Bem, beleza. Então, uma vez que eu tenho esse cara, quando eu crio um componente, todos os componentes, eles vêm aqui para minha abinha de assets. Então, perceba, eu tenho aqui os meus componentes locais e eu tenho esse carinha aqui. Então, eu posso vir aqui, ó, pegar esse cara e arrastar para o meu projeto. Legal? Ah, é a mesma coisa de eu vir e dar um Ctrl D? É a mesma coisa de eu vir aqui e dar um Ctrl D. É que aqui eu estou trabalhando na mesma tela. Então fica fácil dar um Ctrl D. É até mais rápido dar um Ctrl C, Ctrl V ou um Ctrl D nesse cara do que eu vir aqui em Assets e arrastar ele. Mas se eu estou numa outra tela, né? Exemplo, estou aqui numa outra tela, tenho várias telas aqui. Às vezes até fala, vou ter que ir lá. Aí você vem, pega esse cara, dá um Ctrl C, vem aqui, dá um Ctrl D. Às vezes dá mais trabalho você achar o componente. Então aqui em Assets você vê todos os componentes que você tem, tá? Bem, Marcel, você precisa mudar as coisas aqui. Legal, show de bola. Vamos perceber um detalhezinho bem importante aqui na parte de camadas. Perceba que o cara que eu criei o componente, né, os elementos que criaram o meu componente foi esse aqui. Então, olha só, o ícone, perceba que ele fica aqui com esses quadrados, com esses losangos, né, eles preenchidos. Então, isso significa que esse cara aqui é o meu componente matriz, é o meu componente principal, né? Então, vocês vão ver que toda alteração que eu faço nesse cara vai ser aplicado para os seus descendentes. Ou seja, para esse carinha aqui. Esse carinha, ele é um componente, perceba, mas perceba que ele tem aqui um losango vazio. Né? Ele tem só o contorno. Eu tenho os mesmos componentes aqui. Esse cara, se eu venho e altero, não tem problema nenhum. Então, posso escrever seu nome, põe o seu e-mail, né? Ó, digite o seu e-mail. Beleza. Vou fazer mais um carinha, mais um descendente desse aqui, ó. Ctrl D. Vou arrastar para baixo. Legal. Vou por aqui seu telefone. Digite o seu telefone. Mas esse cara aqui, por algum motivo, eu quero ele de outra cor. Beleza, eu posso vir aqui, vou dar 2 cliques, ó. Quando eu dou um clique, ele seleciona só esse cara. Vou dar 2 cliques aqui para ele pegar o input. Né? Ou eu posso simplesmente selecionar o input aqui. E vou mudar a cor dele. Vou pôr aqui o contorno azul. Perceba que não foi feita nenhuma alteração nos outros componentes. Legal? Vou duplicar mais uma vez esse cara aqui, ó. Por aqui embaixo. Seu CEP, sei lá. Digite o seu CEP. Percebam que todos os meus componentes descendentes da minha matriz, eles ficam com um ícone diferente aqui. Tá? Eu poderia renomear, não tem problema, colocar aqui input seu nome, input e-mail, telefone, CEP, etc. Legal. E aí mudou o projeto. Eu preciso mudar as cores, que foi a situação que eu coloquei agora há pouco. Né? Legal. Então eu posso vir aqui no meu componente matriz, tá?
tá? O meu principal aqui. Vou pegar o meu elemento. Qual elemento eu quero? Quero o input. Vou mudar a cor dele. Vou colocar contorno vermelho. Percebam que aqueles componentes que são descendentes desse e que eu não efetuei alteração, que foi o caso desse aqui, ele se comporta da mesma maneira. Então, eu vou fazer isso. Vou pegar aqui o fio. Não consigo selecionar ele aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui o fio. Vou colocar uma outra cor. Certo? Vou pegar o meu label, ou meu placeholder, desculpe, e mudar a cor aqui, ó. Tá branco. Beleza. E eu já tenho essa alteração aplicada. Perceba que a única coisa que não mudou foi aqui o meu contorno azul que eu fiz nesse elemento. Por quê? Porque foi a única coisa que eu alterei nesse cara. Né? Eu não alterei a cor do fundo. Então, quando eu alterei a cor do fundo desse cara, alterou desse. Mesma coisa aqui pro placeholder. Beleza, pessoal? Tranquilo? Deu para entender então também, hein? Então, a gente utiliza bastante esse cara também, porque ele é muito útil quando eu preciso aplicar mudanças. Então, fica muito fácil, inclusive, você fazer um aplicativo ou um sistema que ele está numa tonalidade de cor, tipo, voltado para o verde, e aí agora fala, meu, preciso fazer esse aplicativo voltado para o roxo. A cor da moda agora é o roxo. Então, você muda a tonalidade desses elementos para roxo, ele vai mudar em todo o seu aplicativo, caso você tenha, claro, definido corretamente aí a matriz, né, o principal e os descendentes. Professor, Tranquilo? Oi. tem como fazer ele voltar a se comportar em relação ao padrão, à matriz? Aquele Ele que você, comporta. aquele que você Isso, alterou? isso. Não. Não tem Não? como. Não conheço, tá? O que você teria que vir aqui e alterar ele. Ou você vai deletar e duplicar esse cara de novo, tá? Hum. Confesso que eu não sei. Talvez até tenha, mas eu confesso que eu não sei. Beleza? Tá bom, A beleza. gente pode dar uma pesquisada aí depois. Na verdade, sim. Nunca precisei, então não sei, não tenho certeza. Eu sei que quando você seleciona aqui, ó, você tem essa parte aqui do input, que são os que eu tenho. Então, não sei se talvez ele vai falar com qual que ele está correlacionado. Só é. Eu acho que não tem como. O roxo é a cor da moda. Nubank, você viu aí o novo iPhone agora vai ter a versão roxa aí. Então, o Nubank, aproveitando o gancho aí que o Sebrae deu uma palestra sobre marketing hoje, né? O Nubank brincou um pouco com isso, falou, olha, a Apple fez um nosso celular, o celular da Nubank, né? Não sei se alguém viu aí nas mídias sociais, né? É isso aí. Show de bola. Mais uma pergunta aí, de boa? Tranquilo, deixa eu beber uma água aqui. Beleza, então vamos começar a criar agora realmente as nossas telas, uma vez que a gente viu esses carinhas aí. Acho que eu vou explicar mais mais um detalhe aqui para vocês. Sobre barra de rolagem, né? Olha só, a gente tem aqui o nosso aplicativo e não obrigatoriamente a nossa tela do aplicativo vai possuir só esse conteúdo. Às vezes ele vai precisar rolar, né, o conteúdo. Então, olha só, eu vou criar aqui alguns quadrados. Deixa eu dispor esses quadrados. Retângulos agora, na verdade, né? Vamos pôr esses caras aqui embaixo. Deixa eu duplicar. Opa. E olha só, perceba que eu estou colando, tem vários aqui. E perceba que eu não estou vendo esse conteúdo. Eu não estou vendo o que tem aqui embaixo. Certo? Então, a primeira coisa, uma coisa que eu posso configurar aqui no Figma e pode auxiliar, é eu fazer com que os componentes que estão dentro aqui desse iPhone 11, que vai ser nossa tela principal, deixa eu já mudar aqui, ó. Esses componentes estão aqui dentro, né? Mas eu não estou vendo ele aqui. Isso é porque eu tenho uma opção, ele está com uma opção marcada ali, que é para eu enxergar apenas o conteúdo que está dentro dessa minha tela, né? Dentro dessas minhas dimensões do meu frame, que é esse clip content, tá? Então, se eu desmarcar esse cara, ó, ele vai aparecer todos os meus elementos aqui, que estão aqui dentro desse carinha aqui, ó, dentro do principal. Perceba aqui, ó, todos esses elementos aqui, ó, que eu estou selecionando ali, ó, esse aqui, ó, eles estão tudo dentro do principal. Por isso a gente vai fazer tudo isso, vou deixar só que senão fica muitas camadas ali. Na verdade já tem muitas camadas, né? A gente podia fazer o seguinte, ó, deixa assim, ó, pra ficar com uma quantidade de camadas menor. Legal. Podia até apagar esses caras aqui, apaga esses aqui, apaga esses aqui também. Vai ficar com muito retângulo, né? Beleza. Legal. Deixei esse carinha aqui.
para a gente saber que tem aqui um scroll. Olha só, vamos dar um play nesse cara aqui, vamos ver como que ele vai funcionar. Ó. Eu já vou lá para a última tela, né? Nem consegui chegar nela aqui. Consegui chegar nela, beleza. Vamos fazer o seguinte, dessa tela aqui vamos fazer uma interação. Achei que ele ia aparecer dali. Desse cara a gente vai vir para esse carinha simplesmente clicando mesmo, tá? Ó, então clicou em qualquer lugar, essa telinha vem da parte direita. Legal? Vou dar um play aqui. Perceba que eu estou tentando fazer o scroll aqui, ó, e não está funcionando. Vocês estão ouvindo o clique aí, não está funcionando, né? Então, a primeira coisa que a gente vai aprender é fazer esse scroll vertical. Tá? Como que eu faço? Simples, super, super simples. Eu vou pegar aqui esse cara principal e vou arrastar ele para baixo. Só isso? Só isso. Simples assim, tá? Ó, vou dar aqui um play agora. Vamos lá para a última tela. E aí pronto. Funcionando. Tá? Então, scroll vertical não tem muito segredo. É muito simples. A gente fica imaginando um monte de coisa. Falando, mas como assim? Eu tenho que fazer várias... Meu, simples. Tá? Muito simples de se fazer. Legal? Uma coisa importante que eu não comentei ontem, e talvez vocês podem ter se deparado com esse erro, é o seguinte, ó. Deixa eu voltar esse cara. Eu vou apagar esses carinhas aqui, ó. Vou apagar eles. E aí é o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui o retângulo e vou desenhar um retângulo aqui fora. Perceba que ele apareceu aqui. Quando eu desenhei ele, ele está fora de qualquer frame meu. Olha só, ele está aqui em cima. Ó. Perceba que se eu fecho aqui os meus frames, ó, essa minha camada está para fora. Legal? Ele está para fora. Então, se eu dar um play aqui, esse cara não vai aparecer nesse frame. Legal? Então, por isso que normalmente a gente deixa aí o Clip Content ativado. Tá? Eu consigo ver exatamente se esse componente está aqui ou não. Se esse componente faz parte desse cara aqui, ó, ele não ia aparecer por conta que eu clipei aqui, né? Lembrei que quando eu tinha feito aqui aqueles carinhas lá embaixo, agora eu arrastei aqui para dentro, né? Perceba que ele já vem, meio que automático, ó. A hora que eu arrasto para fora, ele sai aqui, ó. Perceba aqui na parte de camadas, ó. Arrastei para dentro, ó. Ele já foi para lá. Arrastei para fora, ele já sai, tá? Olha só, como tá com o Clip Content, o que eu tô querendo dizer, ó? Dupliquei. Tá aqui embaixo esse cara, ó. Eu não tô vendo ele. Certo? Então eu sei que existe, mas ele tá clipado. Então para eu ver ele, eu preciso desclipar aí, né? Nem existe esse verbo aí, né? A gente sempre fica abrasileirando, né? Nem aportuguesando, é abrasileirando os termos, né? Então, importante vocês saberem desse clip content aí que a gente vai usar depois, também para um outro fim, legal? O Salomão aí achou que ia usar o overflow. Parece que fica meio isso na nossa cabeça, né? Vou ter que fazer uma sobreposição, algo assim. Então, não, simplesmente eu venho, pego o meu elemento, vou arrastar ele aqui, ó, para baixo, vou colocar ele mais para baixo que esse outro aqui, por exemplo. Eu venho aqui no meu frame e altero a proporção vertical dele. Eu quero que seja até aqui. Ele vai dar o scroll até aqui, ó, mesmo não tendo elemento. Tá? Então vamos ver esse cara aí. Olha lá, ele vai dar scroll até o final. Uma dúvida? Pode desmutar aí, pode perguntar. Professor, você pegou o padrão do iPhone 11, né? Uhum. O meu celular, ele é menor que o iPhone 11. Aí, automaticamente, na hora que eu estava fazendo os testes, que você passou até aquele aplicativo para baixar na Play Store, ele já estava indo para baixo a tela, sabe? Tipo, isso, como exato. se ela fosse maior. É automático, é automaticamente, exatamente. Então, assim, você não precisa se preocupar em, por exemplo, mas o meu celular que eu vou testar, ele é um iPhone 5, que a resolução é diferente de algum outro iPhone. Por exemplo, a gente está vendo do iPhone 11 Pro Max. Não tem importância. O próprio Figma ele já vai ver que a tela que você tem ali é até 200 pixels. Então, se a minha tela, vou dar um exemplo aqui, ela termina aqui, ó. Então, ele já vai criar aqui o scroll para você desses outros elementos, tá? Desde que, claro, eu tenho que ter a tela do frame, essa tela aqui grandona aqui, ó, comprida, ela tem que estar até aqui, né? Se ela tiver até aqui embaixo, por exemplo, perceba que eu tenho... Esse aqui é meu dispositivo, por exemplo, tá? A tela do meu dispositivo.
A tela do meu dispositivo é maior do que a tela do meu frame. Então, o que eu tenho que fazer é sempre me atentar ao tamanho da tela do frame. Legal? Bem observado aí. Como meio fora, Edu, assim, você diz, ó, desse jeito aqui? Isso aí. Legal. Beleza. O que vai mandar, o que vai delimitar a minha barra de scroll é esse carinha aqui, ó. É o frame, é a dimensão do frame. Tá? Então, se eu deixei desse jeito, vou dar um clip content aqui, por exemplo. Ele vai scrollar até aqui. Tá? Também scrollar também é uma palavra que não sei se é muito boa, mas normalmente a gente usa, tá? Então, ó, ele scrolla até ali. Ah, mas você conseguiu puxar. Mas é porque tem aquele efeito do bounce, né, ó. Mas perceba que ele só desce até aqui. Eu não consigo deixar esse cara parado aqui em cima. Eu tô clicado, tá, ó. Não tá solto o meu clique. Tá? Mas ele scrolla até ali. Por exemplo, esse elemento ele é pequeno. Mas se ele fosse um elemento mais largo aqui, né? Perceba que eu não ia conseguir chegar até o fim dele, mesmo fazendo o bounce aqui. Ó, eu não consigo. Ó, não consigo chegar até o final dele, ó. Tô tentando, tô dando o meu melhor aqui, ó. Clicando e subindo, não consigo. Tá bom? Então, onde delimita o espaço vertical, né, o meu eixo Y, é exatamente a dimensão do meu frame aqui. Beleza? Maciel, só uma perguntinha rapidinha. Manda aí. Dá uma olhada aí no celular que eu coloquei. Tá vendo? Ele não chega até o final, a cor dele, igual o seu. Onde você mandou? Mandei aí no chat. Ah, não chegou ainda. E aí, então, eu coloquei o frame menor, no caso, é isso? Se isso, provavelmente... Ah, você tá falando a cor ali, né? Então, Isso. eu provavelmente, não sei se foi o frame ou se foi... Você desenhou um retângulo ali? Uhum. Com essa cor? Então, o retângulo Sim. tá menor do que o frame. Isso mesmo. Então, você pode arrastar o retângulo mais para baixo ou o frame. Eu não sei como que tá aí. Teria que ver depois na sua tela. Entendi, tá. Beleza? Depois, se quiser, você Ok. compartilha comigo que eu dou uma olhadinha, ó. Tá, beleza. Show? Obrigada. Nada. Ô, Felipe, Oi? viu, aquele negócio que você fez de estilo lá para as fontes, também acontece assim, se for um projeto grande, você vai usar muitas cores. Uhum. No CSS lá, você pode guardar uma cor dentro de uma variável e você escreve sempre aquele nome e vai aparecer essa cor, para você não ficar digitando todos aqueles códigos de hexadecimal ou Aham. RGB. Aí, nesse daí faz isso também, ou é aquele estilo que vai fazer a mesma coisa para as cores? Então, vamos lá. Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas eu acho que o que eu vou explicar vai ser o suficiente para tirar sua dúvida. Vê se vai te ajudar aí. Ó, seguinte. Quando eu crio o estilo em si, deixa eu só pegar aqui o design. Criei o estilo do texto. Vocês lembram que quando eu crio o estilo, esse estilo ele está mais associado não à cor. E eu estou falando do estilo, hein? Não estou falando do componente. O componente a gente fez lá com o input, né? O estilo do texto. O estilo, ele não, a cor que está aqui, o meu fio, ele não influencia no estilo, porque o estilo vai ser só essas configurações aqui. Fonte, qual que é o peso da fonte, se é itálico, né, se é bold, se é bolder e tal, alinhamento, tamanho, etc. Né? Isso aqui eu mudo em estilo. Tá? Aí acontece que às vezes eu tenho um título que ele é preto, agora eu quero que ele seja verde. Se eu utilizei estilos, eu vou precisar ficar mudando a cor de todos os meus títulos. Todos os meus textos que estão com o estilo título, ele vai ficar só com os padrões dessa parte superior. Repito, tamanho, o peso e aqui o estilo da fonte. A cor não influencia no estilo. Mas, Marcel, eu queria fazer o seguinte, eu quero que... Eu tenho esse título aqui, esse cara é um título, texto, então vou até criar aqui, ó. Deixa eu fazer de novo aqui, rapidão. Vou pôr aqui como título, tá, ó. Esse cara aqui é meu título. E aí eu vou ter outros caras aqui, ó. Vou duplicar ele, vou duplicar ele, vou duplicar ele. Eu quero mudar a cor. Perceba que aqui na parte do estilo, ó, quando eu crio o meu estilo, eu não tenho a parte de cor. Né, ó, se eu vim aqui até editar o meu estilo, ó, se eu vim aqui na parte de editar o meu estilo, o meu título, ó, eu não tenho a parte de cor. Então, se eu venho, deixa eu voltar esse cara para ele ser título. Se eu venho aqui e troco ele para vermelho, ele não vai mudar esses outros caras que estão com a classe, né, com o estilo aí, título. Percebe que não mudou, ia ter que vir aqui e mudar tudo para vermelho. Né? O que acontece é que eu tenho aqui a paleta de cor temporária, que são as cores que eu utilizei. Então isso facilita, eu venho aqui, ó, põe vermelho. Venho nesse cara aqui, ó, coloco esse vermelho, porque eu tenho 2 tons de vermelho aqui agora que eu usei, né? Beleza. Mas, Marcel, eu queria que quando eu aplicasse o vermelho aqui,
fosse aplicada a todos esses componentes. Legal. Então, em vez de eu utilizar um estilo, ou além de eu utilizar um estilo, eu tenho que converter esse cara num componente. Então, clico nele, tem aqui a parte do componente, ó. Criei um componente, olha só. Esse aqui é o meu componente matriz. Vou duplicar ele. Para baixo, para baixo, para baixo. Quando eu venho agora aqui nesse cara, certo? Se eu mudar a cor desse componente, daí sim ele vai mudar a cor dos outros componentes, ó. Era isso? Mas, Era mais ou menos isso? Foi? Mas eu falo assim, ó, para cor de background, por exemplo, o fundo da tela é uma cor, o fundo da outra é outra, aí eu vou usar tá. muitas cores. No CSS, entendi. eu vou lá no meu root e crio uma variável. Aí vamos imaginar que uma cor é FA, não sei o que lá, e as outras é tudo diferente. Aí eu crio uma variável lá e coloco um nome, tipo cinza claro. Toda vez que eu for usar essa cor, eu sei que o cinza claro é essa cor. Aí eu só escrevo cinza claro e ele vai buscar essa cor, esse hexadecimal que eu gravei dentro desse nome. Entendi, um nome para cor. Então, aí você vai usar aqui então, cara, ó. Você vai clicar aqui nesse elemento, aqui dentro do fio eu tenho também essa parte dos estilos, ó. Dentro do fio, e aí não dentro do texto, né? E aí eu venho aqui e falo o seguinte, ó, essa cor aqui, ó, vou adicionar, vai ser cinza clara. Vou dar um create style. Perceba que eu tenho uma cor, um nome associado a essa cor. Então eu vou criar aqui um cara qualquer, vou pôr uma outra cor aqui, claro, né? Por exemplo, vermelho. Ah, eu quero aquela cor cinza clara. Eu vou vir aqui nesse carinha e pego esse carinha aqui, ó. Acho que era isso, né? Era mais isso. Era isso daí mesmo. Beleza, tranquilo. Então, claro, você pode criar os estilos, né? Se você quiser. Ou, como eu disse, o Figma ele já auxilia um pouquinho, porque quando eu venho nas cores, as últimas cores elas estão aqui. Mas você pode criar o estilo, né? Que aí, querendo ou não, fica bem divididinho aqui já, né? Ó, os 3 tipos de cor, você cria sua paleta de cores por aqui, criando aqui um estilo para cor e não um estilo para fonte. Legal? O que acontece, só lembra que isso aqui ele não vai, caso você tenha um componente, você altere aí essa cor, esse cinza, um cinza mais escuro, não vai ser aplicado a todo mundo, né? Porque não é um componente. Beleza? Boas perguntas aí. Bem, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, a gente viu um pouquinho sobre a navegação vertical, né? A gente pode, antes de começar a desenhar o nosso protótipo aqui, talvez nem dê muito tempo hoje, não tem problema, mas a gente já vê um tipo de interação que a gente vai precisar, que é a navegação horizontal, tá? Mas vamos começar a desenhar os componentes e a gente já vê ela, talvez seja mais fácil. Deixa eu começar a brincar um pouco com layout. Vamos lá, o que eu quero? Eu vou querer esses carinhas aqui, ó, também aqui na parte superior. Então eu posso vir aqui, ó, esses carinhas aqui, inclusive, eu não coloquei num grupo, mas eu posso colocar eles num grupo, né, ó, os 3 ícones desses carinhas aqui, ó, vou pôr isso aqui num grupo. Então, selecionei todos, Ctrl G, vou pôr aqui como status. Posso clicar nesse grupo todo, Ctrl C, vem aqui e dou um Ctrl V. Ele colou aqui exatamente nas mesmas posições. Legal? Bem, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou digitar aqui, ó, bom dia. A gente vai ter um texto de bom dia. Vamos ver a nossa grid aqui, né, para nos auxiliar. Então, ó, cliquei aqui, ó, Layout Grid. Opa! Layout Grid. Vou vir aqui na grid e colocar aqui como colunas. 6 colunas, a gente já viu isso na aula passada, por isso que eu estou indo rapidinho. Espaçamento de 16, e aqui entre os caras eu vou pôr como 8. Legal? Isso aqui ele não está alinhado mesmo, né, porque ele está alinhado com, mais ou menos com o Not lá. Então eu vou pôr esse carinha aqui no canto. Beleza, depois a gente mexe com ele um pouquinho. Eu vou duplicar esse texto e vou colocar aqui Felipe Maciel. Vou alinhar à direita e vou pegar esse cara e vou pôr ele popular. E mais uma dica, olha só, eu quero aumentar o texto, né? Se eu venho aqui nessa alça de controle e clico, perceba que o que eu estou aumentando é a área, né, no qual o meu texto vai poder assumir, aí, ó, a área que ele vai poder ocupar. Né? E aí, para quem teve aula aí já de Photoshop, Corel, é como se fosse aí o texto artístico, ou, desculpa, o texto parágrafo, né? Que eu delimito o lugar que o meu parágrafo, o meu texto vai ocupar. E aí o que eu quero não é isso, eu queria aumentar a fonte, mas sem ter que clicar aqui e vir aqui no 18 e colocar 24 ou alguma outra coisa assim. Legal? Então, o que eu posso fazer? Bem, primeiro, olha só, eu vou dar uma outra dica antes.
Eu quero reduzir esse cara aqui para ele ocupar o menor espaço possível aqui. Então eu fiz assim, eu cliquei, arrastei para cá, mas eu não quero fazer isso, porque dá muito trabalho você ficar testando aqui. Então o Figma traz uma facilidade, que é dar 2 cliques aqui, ó. Eu dou 2 cliques ali no em qualquer área aqui, tá, ó. Vou clicar aqui, ó, 2 cliques, ele já pega o menor espaço possível. Para eu alterar esse meu texto de tamanho, né, e não só aumentar aqui a minha caixa de parágrafo, eu vou ter que pegar a ferramenta Scale, tá? A ferramenta Scale, o atalho dela é a letra K, tá? De key. Ela fica junto aqui, ó. Quem quiser vir por aqui, ó. Scale, tá bom? Então, pego ela, vou vir aqui na alça de controle agora, fico pressionado Shift, né, para ser proporcional, e aí eu consigo alterar o tamanho da minha fonte, tá? Então, eu vou fazer ele ocupar 2 colunas aqui, mais ou menos. Ou eu poderia colocar aqui, nesse caso aqui, eu posso colocar por exemplo 24, tamanho, tá bom? Vou aumentar. Agora, se eu pegar aqui o Scale, ele vai aumentar, não é isso que eu quero. Agora, o que eu quero aumentar é a caixa de seleção. Então, vou voltar aqui para Move Tool, apertei a V, o Vzinho, e arrasto esse cara aqui. Eu quero esse cara aqui negrito, Ctrl B, e vou dar 2 cliques aqui para ele reduzir aqui. Beleza? Tranquilo? Faltou uma vírgula aqui, né? Ó, vamos pôr uma vírgulazita aqui. Um dia, depois a gente aumenta um pouco, depois a gente melhora um pouco os espaçamentos aqui desses caras. Vamos só alinhar os dois à esquerda e puxar um pouquinho para o lado. Legal. Então a gente vê os espaçamentos, tá? Vamos só desenhando as coisas aqui. Bem, do lado de cá, eu vou ter ali 2 ícones, que é um ícone de menu e um ícone da cesta de compras. E a gente já viu, né? Esses ícones a gente tem lá no Figma. Deixa eu digitar Icons Materialize. A gente tem lá. E não é Materialize, é material. Aí, beleza. fontes.google.com/icons. Bem, quem que eu quero aí? O que eu vou querer é uma cesta de compras ali, né? Então a gente pode colocar aí, por exemplo, como bag, como basket. Vamos ver o que tem. Tem esse cara aqui. Não é essa. Eu achei essa legal, mas não sei se é a melhor. Vamos colocar aqui como bag. Legal. Essa aqui é legal. Essa aqui eu achei interessante. Essa aqui, ó, Local Mall. Essa aqui ficou mais legalzinho, né? Então vou pegar aqui, ó, Local Mall. Vou vir aqui do texto, escrevo ela, e aí mudo ela para qual fonte? Para a fonte Material Icons. Beleza? Show de bola. Vou colocar ela como 32, não sei se vai ficar muito grande, acho que vai ficar muito grande, né? Vamos por 24 nesse caso. Depois a gente alinha, repito, depois a gente alinha, tá? Ctrl D, que alinhamento demora um pouquinho e eu acho que não vai ser tão relevante para agora. Vamos tentar ganhar tempo. Bem, o que eu quero agora? Eu quero o menu sanduíche. Vamos ver se é menu aqui. Não sei, tô chutando. Tá? Menu mesmo, tá? Esse carinha que eu quero. Legal? Então, o menu sanduíche é menu, o nome dele. Beleza. Vamos vir aqui. Vou apagar aqui, ó. Menu. Beleza. Se transformou no carinha que eu queria. Né? Vamos aliás só pôr esse cara aqui para aqui no canto. Vamos pôr esse cara aqui. Uma coluna. O que eu vou fazer também é já fazer um quadradinho aqui, um círculo, para apresentar a quantidade de elementos que ele tem na cesta, já, né? Então eu vou pegar aqui, tecla O, para acessar aqui esse carinha aqui, ó, elipse. Vou fazer um carinha aqui mais ou menos, posicionar ele mais ou menos aqui. A cor que eu quero não é essa, né? A cor que eu quero, eu vou fazer ele verde, esse verde forte aqui. Vou alinhar ele mais ou menos aqui, depois a gente vê se vai ficar pequeno ou grande, tá? E vou escrever o valor 0 aqui. Tá como Material Icons, vou ter que vir aqui e colocar Roboto. Beleza? Vou colocar esse cara em branco. A gente tem um branco aqui já também, para falar a verdade. Né? Cadê o meu elemento? Será que tá muito curto aqui, por isso que ele não apareceu? Tá com Roboto. Tá como 24, tá muito grande, eu acho que é isso. Será que? Cadê o meu elemento? Ele tá atrás? Não, ele tá em cima de todo mundo. Ele tá branco com branco, professor. Aqui, ó. É verdade. Tá vendo? Olha o vermelho aqui me atrapalhando. É esse vermelho aqui me atrapalhando. Beleza, valeu aí pela dica aí. É isso aí. Fechou. Vou colocar esse cara mais ou menos aqui. Ó. Não consegui colocar ele realmente no centro. Vamos diminuir o tamanho dele aqui. 2 cliques e vamos centralizar ele aqui nesse elemento. Vai ficar mais ou menos assim. Depois a gente ajusta aí, tá? Mas basicamente isso. Legal. O que eu vou fazer? Vou fazer uma barra de pesquisa aqui embaixo.
Pessoal, não estou me atentando aqui aos nomes. Depois a gente renomeia aí, para a gente não investir tempo renomeando coisas, tá? Mas vou pegar aqui um R, vou fazer esse cara aqui. Vou deixar esse cara aqui com 32 de altura. Só que tem que desativar. Isso, 32 de altura. Beleza. Vou arredondar os cantos dele, 32 também. E o tamanho, eu acho que o tamanho ficou... A largura dele, vamos aumentar um pouco. Acho que ficou pouco. Ficou 42. Aí. Beleza. Esse carinha aqui, eu vou deixar ele com uma stroke aqui. Deixa eu tirar aqui esse vermelho para a gente ver a cor um pouco mais fiel aí, né? Das cores. Legal. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pôr uma cor, um cinza bem clarinho para esse cara aqui de fundo, que é o F4. F4. Tá? E aí eu vou colocar uma stroke. Só que também vai ser bem sutil aqui. Vou pegar esse cara aqui, qual que é? O DA. Beleza. Bem, ficou bom. Vou passar um pouco para baixo só. Beleza. Vamos ver aí, ó. Qual... Deixa eu trocar aqui esse material para o... Qual o produto... Beleza, vamos por esse 16, que vai ficar um tamanho bom. E vamos colocar uma outra cor aí também, um cinzinho aí, tá? Pra gente ver as cores, estou colocando uma só pra gente já reduzindo, pra gente ver qual seria a melhor cor. E bem, vou colocar um ícone de uma lupa aqui, né? Pra ficar um pouquinho melhor. Vou pôr aqui como search. Search. O nome dela é search. Então aqui, search. Pega esse cara aqui e vamos pôr como material. Icons. Beleza, tamanho 24, para ficar um pouquinho maior. Vamos pôr esse cara aqui e a gente vai pôr a mesma cor que a gente colocou ali, o texto, né? Beleza, vamos só centralizar, pôr esse cara um pouco mais para cá. Eu tô fazendo bem meia boca os alinhamentos aqui, tá, pessoal? Depois a gente melhora esses caras aí. Vamos alinhar só esse cara aqui. Beleza, a gente tem esses carinhas aí, mais ou menos. Bem, o que a gente vai fazer? A ideia é a gente ter uma listagem com os produtos mais vendidos ou produtos destaques aqui nessa parte, para chamar bem a atenção do usuário, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Bem, primeiro eu vou desenhar aqui qual vai ser a estrutura para depois efetivamente colocar as imagens, cor, etc. Então, vou pegar aqui um R, deixa eu só fechar esse cara. Vou desenhar aqui um retângulo, mais ou menos assim. Vou pôr esse outro cara aqui. Bem, imagine que isso aqui são dois produtos. Você iria, quando você vê essa tela aqui, deixa eu até fazer ela. Já está fazendo a interação dessa para essa? Deixa eu ver. Tá, já está fazendo. Então, beleza. Vamos dar um play aqui. Ó. Esse cara aqui acho que a gente não vai usar mais. Você consegue imaginar que você pode dar um scroll horizontal aqui ou não? Do jeito que está aqui. Imagina que você quer foto dos dois produtos. Ele te indica que tem mais coisa para cá? Tem algum, a gente chama de significante? Você ia tentar fazer isso aqui, ó, arrastar para o lado, se tem dois produtos aqui? Não. Não ia. Por quê? Porque ele não tem nenhuma indicação. Como que eu consigo facilmente indicar para o usuário, né? Ou seja, na minha interface, ele bater o olho e saber que ele consegue scrollar isso para o lado? As bolinhas. As bolinhas é uma maneira. Uma outra maneira, sem usar bolinha. Coloca metade do item na tela. Isso. Boa, Eduardo, Vinícius, e acho que o Salomão também provavelmente ia falar isso, eu acho. É isso, Salomão, que você ia falar? Eu ia falar também daquele chevronzinho que coloca do lado aí, que fica aparecendo na imagem. Exatamente. Então, perceba que tudo isso são bons indicativos. A Raíssa falou da setinha, de uma setinha para o lado, também é indicativo. Tudo isso são pistas visuais que a gente dá para o usuário para ele tentar entender o que está acontecendo ali na interface, né? Poderia colocar uma barra de rolagem também vertical aqui, ou horizontal, né? A barra, normalmente, ela não é muito utilizada em aplicativos, né? Você não vê muito aplicativo com barra de rolagem na horizontal, mas seria uma possibilidade. Todas essas são possibilidades, tá? A que eu acho mais elegante, né? Eu acho que ela é uma pista visual bem interessante, e aí tem a ver com o design de interface. Lembra que a gente falou lá do RA?
RAP, né, que é continuidade, contraste, repetição, alinhamento e proximidade, né? Entre esses caras, lá no Gestalt, esse aí é uma parte, né, de design, a gente tem a parte do Gestalt, que no Gestalt a gente tem o efeito de continuidade. Então, se eu deixo metade desse cara para cá, você vai interpretar que tem coisa para lá. Então, uma possibilidade, que inclusive é o que o Netflix faz, né? Ele aparece uns vídeos. Como você sabe que você consegue descer e ir pro lado? Porque tem metade do vídeo da cara do filme ali, né? Da foto do filme. Então, se eu deixar esse cara aqui assim, ó, mais ou menos assim, né? Tudo bem. Eu teria que aumentar os tamanhos aqui, né? Proporção. Deixa eu voltar para design aqui. Sei lá. Faz conta que o tamanho padrão é esse cara aqui, tá? A gente não viu qual é o tamanho padrão, mas faz conta que é esse aqui. Vou deixar aqui. Bem, esse cara tá com clip content, então não tô vendo ele, né? Mas posso deixar ali para ver ele. Se eu fazer isso, o cara meio que vai saber que eu consigo, né? Ele tem ali a opção de scrollar na horizontal, né? Então vamos lá, vamos ver esse cara aqui. Você já sabe que provavelmente você vai fazer isso aqui, tá? Então é uma pista visual bem importante esse cara aqui, tá? Pessoal, é o melhor? Pessoal, não tô falando que é o melhor. Tô falando que é uma pista visual interessante pra gente utilizar aqui. Poderia, como vocês falaram, utilizar seta, fazer de algumas outras maneiras, tá? Hoje, o comportamento do usuário, ele tá muito comum para você scrollar isso de lado, né? Tá um pouco corriqueiro já. Então, a gente vai fazer isso. Então, antes da gente definir esses caras aqui, isso é coisa automática. Perceba que, além de ele é intuitivo, né, demais, e querendo ou não, eu tenho o esforço cognitivo exigido para a pessoa interpretar isso é pequeno. A pessoa não vem falando assim, nossa, o que eu tenho que fazer? Eu acho que aqui vai ter uma continuidade, eu tenho que scrollar para o lado. Não, é automático, é muito intuitivo, né? Então, a comunicabilidade da nossa aplicação está muito boa, né? A comunicabilidade é um dos critérios que a gente pode avaliar a interface, né? Beleza, então vamos aí. O que a gente vai fazer a gente vai ver primeiro, antes de a gente efetivamente fazer aqui o design, como que eu faço um scroll horizontal. A gente aprendeu o vertical, né? Como que eu vou fazer um scroll horizontal? Bem, então essa parte é bem importante, pessoal. Então é bom vocês entenderem. Parece que vai ser difícil, mas, é bem simples, tá? Então eu vou pintar esses caras de cores diferentes, só pra gente identificar eles, tá? Ver que tá sendo feito um scroll. Vou duplicar esse cara aqui, vou colocar ele aqui do lado também. Tá aqui do lado, aqui, beleza? Não tá nem mantendo o mesmo distanciamento ali, tá bom? Vou fazer de qualquer jeito aqui. Esses 4 aqui já é o suficiente, beleza? Vou pôr verde. Legal, tem esses caras aqui. Se eu venho aqui e dou um clip content, eu não vou ver eles. Beleza, show de bola. Vou deixar esses caras sendo visualizados. Ele não vai fazer sozinho, não vai ser automático, tá? Não tem N maneiras, não. Acho que eu só conheço uma, que é bem fácil, inclusive. Olha só, eu não tenho um scroll automático aqui, né? Poderia ter, facilitaria. Mas vai ser simples, tá? Não vai ser complicado, não. Beleza? Vamos lá, olha só. Ainda bem que tá gravando, hein? Vocês podem rever depois. Mas vamos lá, eu vou pegar esses elementos, ó, vou selecionar todos eles, legal? Em vez de eu colocar ele dentro de um grupo, eu vou criar um frame com esses caras. Então, ó, botão direito aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, seleção de frame. Ctrl Alt G. Beleza? Fiz esse carinha aqui. Não, é simples e fácil, Salomão. Simples e fácil. Fiz esse cara. O que mais que eu tenho que fazer aqui? Vamos lá. Quando eu venho aqui em Prototype, ó, eu tenho aqui um tal de no scrolling, que é sem fazer o scroll aí, né? Então eu vou colocar esse cara aqui como horizontal. Tá bom? Só isso? Bem, vamos ver como ele está se comportando por enquanto? Vamos lá. Vou lá para a última tela. Ó, opa, ainda não está funcionando. Por quê? Eu preciso definir o lugar da área. Tá? A área qual vai ser scrollável aí, tá? Eu nem sei se existe a palavra scrollável, mas vocês entenderam. Então, olha só, esse aqui, ó, perceba que ele colocou os caras todos em um frame só. E o meu frame, ele tá inteiro. Então, eu tenho que reduzir o tamanho do meu scroll, que é pegar esse cara aqui, ó, e arrastar ele para cá, ó. Tá? Olha só. Cliquei no meu frame. Lembra que aqui, ó, para eu fazer o scroll desse cara, eu não arrastei o frame para baixo? Não foi isso que eu fiz? Mesma coisa aqui.
Aqui significa que eu estou com esse frame todo. Apesar de não estar sendo exibido, ele está conseguindo comportar todos os meus elementos. Eu tenho que falar, meu, a área que eu tenho desse frame aqui, ele é menor. Então eu tenho que pegar esse cara, ó, e trazer ele para cá. E aí ele vai entender que eu tenho esse scroll. Vou até trazer esse cara aqui pro canto aqui, ó, para ficar bem no cantinho, para ele de extremidade a extremidade. Então essa área do frame, ó, o que eu mudei foi o tamanho do frame, que estava até lá, e agora ele vai estar até aqui. Só isso? Agora acho que só isso. Olha lá. Difícil ou tranquilo? E aí, ô, Salomão, foi mais fácil que você pensava? Foi simples e fácil? O quão simples e fácil foram relacionados aqui, estão correlacionados nesse exemplo? De boa? Então tá, vocês acharam que ia ser mais difícil, né? Eu tenho certeza que vocês acharam que ia ser mais difícil. Quando se sabe é fácil, e inclusive é fácil fazer também, né? É isso aí, exatamente. Show de bola, a gente já tem esses caras prontos. Vamos deixar esse cara pronto aí, vamos fazer os carinhas de baixo. Depois a gente mexe com esses ferinhas aqui, tá bom? A gente tem aí, deixa eu ver quanto tempo, mais uma meia horinha. Talvez dá pra gente terminar aqui, pelo menos essa primeira parte. Depois a gente coloca aqui os nossos ferinhas aqui. Vamos para a parte de baixo. A gente vai ter que, essa aqui é meio que os destaques, a gente vai ter umas categorias aqui, né? Então eu vou colocar aqui, ó, categorias. Vou alinhar com esse cara aqui, para ele ficar bonitinho. Beleza. Esse categorias, eu posso até deixar ele com uma fonte, pode deixar a fonte 16 mesmo, não tem importância. Opa, por que sentido aqui? Pode deixar assim mesmo. Bem, em categorias que eu vou ter alguns botões aqui, tipo café quente, café gelado, coisas desse tipo. Pessoal, eu não estou fazendo nada de componentes aqui, porque a gente basicamente não vai fazer alterações, tá? Mas eu expliquei a parte de estilos e componentes para vocês, então é ideal que a gente faça isso no projeto, tá? Aqui, para a gente ganhar um pouco de tempo, eu vou meio que só duplicar mesmo, porque eu sei que não vai ter alteração, tá bom? Então, eu vou criar aqui um novo carinha, e aí eu vou... Deixa eu só ver qual tamanho eu vou colocar nele primeiro, para a gente deixar um espaço ali. Inclusive, é o seguinte, aqui eu posso trazer as grids para facilitar o processo, tá? Deixa eu trazer a grid aqui, ó. Vamos pegar aqui esse cara, vamos fazer ele com... Acho que 4 vai ficar muito, né? Mas ele não vai poder acompanhar, vou fazer ele até o final dessa grid aqui, ó, porque eu vou ter que também deixar, ele vai aparecer 2 botões, e eu tenho que deixar um pedacinho do outro botão aqui para puxar para o lado. Legal? Então, a gente vai fazer aqui Aqui a gente também vai ter um menu horizontal aqui, uma scrollagem horizontal desses produtos aqui, tá? Para não estar a categoria tudo na vertical. Beleza? Então, eu vou colocar esse cara aqui com 80. 80 tá bom, altura. E 195, eu acho que vai ficar muito. Vamos pôr uns 170. 170. Mas não tá batendo as colunas. Não tem importância, porque eu não posso fazer com que ele fique exatamente assim, ó. O cara vai saber que tem mais para frente, aqui, né? Então, aqui realmente a gente vai ter que quebrar um pouco nossa grid, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos quebrar a grid aqui para uns 170, tá bom. 170 aqui, vou pôr um espaçamento aqui dele até aqui, e depois eu tenho outro. Vai ficar um pedacinho desse cara. Então, tá perfeito, tá? É isso que eu quero. Perceba que aqui também, ó, eu não segui as grids, né? A gente vai mudar depois, porque eu não sei se o tamanho vai ser exatamente esse. Acho que ele vai ser mais alto, a gente vai fazer ele mais alto para ficar um pouquinho melhor. Legal. Esses carinhas aqui. Bem, esses carinhas aqui, eu vou ter aqui um íconezinho, vou ter um texto, tipo, que é a categoria e talvez a quantidade de produtos que eu tenho ali, tá? Então, café quente, 32 opções, né? O cara já consegue ter uma noção de quantos cafés quentes ele tem ali, o cara clicar e você exibir esses produtos para ele. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui, eu quero que ele seja bem, mas bem sutil também, tá? Então, ele vai ser bem tranquilo, o fundo dele vai ser branco, e aí, claro, percebo que eu já poderia fazer um componente para esse cara. Fundo branco, eu vou colocar um contorno dele, vou por aquele DA, que era um cinza bem clarinho, e eu vou arredondar os cantos desse elemento aqui, ó, 22. Legal? Esses aqui eu utilizei só para ver o espaçamento, né? Depois a gente duplica e substitui eles aqui para não ter que ficar fazendo essas alterações.
Bem, beleza. Além disso, pessoal, olha só, eu quero mostrar a parte de efeitos que a gente tem já aqui dentro do Figma. Então, uma vez que eu selecionei o meu componente, perceba que eu tenho Fill, Stroke, eu tenho Effects aqui. Então, eu posso clicar no mais para adicionar um efeito, e um dos efeitos que eu tenho é a sombra projetada aqui, o Drop Shadow, que inclusive a gente tem lá no Photoshop também. Né? Então, perceba que ele já aplicou uma sombra. Eu achei que ficou demais. Tá? Ou seja, as configurações dessa sombra ela tá muito forte aqui para esse cara. Claro, a gente pode editar esses caras, né? Ó, eu percebo que eu tenho sombra interna, externa, eu tenho aqui o desfoque, né? Eu tenho o desfoque de fundo, etc. Eu vou clicar nesse carinha aqui, ó. Eu não sei exatamente o que é isso, um solzinho ali, um brilho, né? Sei lá. Que vai abrir as propriedades desse carinha aí, tá bom? E aí eu posso configurar aqui, ó, o blur, né, o quanto está se propagando, a distância x e y. Eu não quero nenhuma distância, porque eu não quero tanto uma sombra, né? Eu quero algo assim, ó, meio que um brilho. É mais um brilho, né, do que uma sombra, né? Porque a sombra ela jamais ficaria assim por conta do sol, né? Não é ter a sombra se propagando dessa maneira no elemento, né? Mas é isso que eu quero. E aí eu vou deixar esse carinha aqui, talvez, eu acho que tá bom. Ou a gente pode reduzir um pouco mais aqui esse carinha. Ó, perceba que eu vou mudar aqui bastante, só para vocês verem o que acontece, tá? Eu vou pôr aqui como 10, e vou pôr esse cara como 10, tá? Então, ó, o quanto se propaga e o quanto eu tenho de desfoque ali, tá bom? Eu vou deixar aqui como 4, e esse cara aqui eu vou deixar como 0 mesmo, tá bom? Eu quero só um pequeno detalhezinho aqui nesses caras. Vou duplicar esse carinha aqui. Ah, não vou duplicar ainda não, porque a gente vai colocar os ícones aqui. Vou criar um ícone aqui, ó. Vou criar aqui um tamanho qualquer aqui, 41. Vou pôr 42, né? 42. Vou pôr um ícone aqui. Vou pôr um texto. Vai ser café. Vocês perceberam que eu tenho uma dificuldade com digitar coisas, né? Digito rápido, daí escrevo tudo errado. Alguém também faz isso? Eu perco mais tempo apagando e escrevendo do que se eu escrevesse devagarzinho. Quem também faz isso? Sim, eu também. Vamos devagar. Devagar. Vou escrever devagarzinho. 17, OP. Pronto. É mais rápido que eu digitar rápido e ter que apagar. É menos rápido, mas é mais rápido, né? Aí, ó, Lucas também. Isso aí, tamo junto. Vou reduzir esse cara aqui para 12, talvez. Ficar um pouquinho menor. Esse cara aqui eu acho que tá muito grande. Acho que esse aqui vai ter que ser 12 também. A gente vê se esse tamanho mesmo. Esse carinha aqui, para dar um certo destaque, eu vou colocar ele como verde, tá bom? Vamos ver como vai ficar. Beleza. E aqui, se quiser, para dar um destaque, eu posso colocar como bold. Não sei se vai ficar bom, vamos deixar sem bold mesmo. Deixar dessa maneira. O que eu vou fazer aqui é colocar um elemento aqui, né? Então, lembra aí, eu tenho que colocar uma imagem. Então, desenhei o elemento, né? Que eu vou aplicar a imagem aqui como se fosse uma textura, né? Então, Ctrl Shift K, vou dar um clique aqui e vou lá no ícone de café quente, que é esse carinha aqui, ó. Café quente. Clico aqui, clico aqui. Beleza. Vou alinhar só esse cara mais ou menos. Um pouquinho pra cá. Vou pegar esses componentes aqui, ó. Vou agrupar eles, Ctrl G, porque aí eu consigo pegar ele e o elemento de trás e alinhar eles. Eu tenho que agrupar para isso, tá? Olha só, vou fazer sem agrupar. Se eu não agrupar esses caras, ele vai agrupar cada um desses componentes individualmente aqui nesse botão, ó. Olha só como vai ficar. Ficou assim, tá? Quando eu agrupo, ele vai manter esse distanciamento, esse deslocamento entre eles, né? E aí ele vai pegar essa parte externa, né? Esse elemento como um todo e alinhar esse carinha aqui, ó. Por isso que eu tive que agrupar. E agora, pelo menos, eu tenho ele centralizado aí. Legal? Vou pegar esse cara, vou dar um Ctrl D, puxar ele para o lado, onde eu tinha feito aqui esse outro carinha. Vou apagar esse cara. Vou pegar esse carinha aqui, ó. Vou duplicar, vou pôr aqui pro lado também. Vou apagar esse cara aqui. Aqui ele ficou como retângulo. Dupliquei errado, né? Vou pegar aqui, ó. Ctrl V. Deixa eu... Acho que tá habilitado o Clip Content, né? Não, tá desabilitado. Então, beleza. Não tem problema. Vou pegar esse cara aqui inteiro e vou arrastar ele pro lado também.
Errado não está certo. Vou pegar o grupo inteiro. Ah, eu tô pegando só o grupo, né? Tá errado. O grupo eu fiz errado aqui, pessoal. Tá certo. Eu não tô duplicando só o grupo, tem que duplicar tudo. Dupliquei o grupo e o retângulo. Agora sim, foi Brasil. Ó, olha só, ele aparece aqui que a distância foi 17 por 17, ó, então eu consigo ver exatamente a distância. 17, 17, perfeito. Novamente, eu vou pegar o retângulo e o grupo. A gente vai fazer só 4, que já tá bom? Só pra gente ver esse scroll aqui funcionando. Beleza. Vamos mudar aqui. Café quente para café frio. Já vamos colocar esse cara para a esquerda. Já colocar o alinhamento desses caras todos para a esquerda também. A gente vai ter que ficar realinhando depois. Beleza, café frio. Para não ficar igual sempre 17 opções, vamos pôr aí 9 opções. Tá? Vamos pegar esse cara com esse cara. Esse cara com esse cara e alinhar para cá. Bem, além de café gelado, a gente pode colocar aqui chá. Gosto de chá, mas vamos por chás. Chás quentes, por chá quente é pouca opção. São 4 opções. Ninguém gosta de chá. Já vem, pessoal. Eu gosto de chá. Chá gelado. Chá gelado é bom. Chá gelado é bom. Chá gelado é bom. Vai ter 15 opções. Beleza? Tranquilo. Tem esses caras prontos. Eu tenho que mudar as informações aqui, senão vai ficar estranho, né? Vamos pegar aqui, ó. Eu fiz aqui, ó. Chá quente, cadê? Café gelado, é esse aqui. Coloco aqui, beleza? Eu posso dar 2 cliques aqui nesse cara, né? Ó, dou 2 cliques aqui, venho, choose image. Chá gelado, chá quente primeiro, beleza? Esse cara aqui, tô dando vários cliques até eu selecionar esse cara, 2 cliques, vai vir aqui, tá bom? E vamos vir aqui no chá gelado, beleza? Pronto, e aí o que eu tenho que fazer? Bem, eu tenho que fazer agora a transição aqui, né? A scrollagem aqui, basicamente horizontal, tá, pessoal? Vamos lá? Vamos no último carinha aqui. Eu não tenho, ó. Mas é basicamente o que a gente fez aqui em cima, com esse cara aqui, né? Só que com esse cara aqui embaixo. Legal. As coisas vão começar a complicar quando eu vou ter que fazer o scroll vertical junto com o horizontal, tá? Mas a gente vê um pouquinho mais pra frente isso aí, na próxima aula, provavelmente. O que eu tenho que fazer então? Lembra aí qual que é o passo a passo de eu fazer um scroll horizontal? Eu vou selecionar todos os elementos. Estou pegando coisa a mais aqui, inclusive. Deixa eu fechar esses caras aqui. Eu tenho que pegar... Quem que vai scrollar? O categoriza vai ficar fixo. É esses carinhas só. Então, ó, é do retângulo até aqui em cima. São esses caras aqui que eu preciso. Poderia selecionando por aqui, ou como eles estão sequenciais aqui nas minhas camadas, né, eu vou selecionar eles. Então, botão direito, vou fazer um frame para esse cara. Frame Selection. Certo? Então, eles viraram aqui, ó. Vou pôr aqui até aqui, ó. Frame, porque ó, categorias. Menu, categorias. Cliquei nele. Vou ter que vir aqui, Prototype. Vou ter que colocar Scroll horizontal, certo? E agora, em Design, eu vou vir aqui e reduzir esse cara aqui, ó. Que é o meu frame. Certo? Se quiser, pode colocar aqui no canto, mas eu vou deixar ele com esse espaçamento. Então, é aqui que ele vai sair, porque eu tenho aqui o espaçamento, né? Se quiser, eu quero também que mantenha o espaçamento aqui, ó. Então, beleza. Então, você faz aqui mais ou menos aqueles 16 aqui, né? A gente tem que ver a grid aqui. Deixa eu ver a grid aqui pra gente fazer certinho. Esse meu menu, ele tem que terminar aqui. Mas percebe que ficou só um pedacinho do cara aqui. Mas tá bom, não tem problema. Depois a gente põe mais próximo esses caras para aparecer um pedaço maior aqui, caso não ficar muito intuitivo, tá? Vamos ver? Acho que ficou ok, né? Dá pra ver aqui, ó. Beleza. Show de bola. A gente tem aí o nosso scrollzinho funcionando. Tem que fazer os cliques depois, né? Mas perceba que tá funcionando os nossos scrolls aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo o scroll horizontal, hein? Fala pra mim. Quando vocês pensaram que ia ser tão fácil assim? Tranquilo, ó. Já tá tendo uma certa vida aqui nos nossos... Certa interação interessante aqui. Então, deixa um comentário aí se vocês curtiram aí essa interação. Vamos lá, deixa eu tirar esse cara aqui.
A gente vai começar a ver as coisas. Na hora de fazer que dá tilt em tudo, né? Ah, é. Mas, ó, perceba que o scroll horizontal é tranquilo, né? Então, ó, vamos contar as ações que eu preciso fazer para ter o scroll. Primeiro, seleciono tudo que eu já desenhei, tá? É a primeira coisa, e transformo em frame selection, né? Transformei em um frame. Segundo, ir lá no prototype e mudar para ter o scroll horizontal. 2. Terceira coisa, definir o tamanho do frame, que é a área que vai estar sendo realizado o scroll. 3 coisinhas. Tem que lembrar das 3 coisas, né? Mas são 3 coisas. Basicamente isso. Beleza? Continuando aí. Pessoal, a gente vai organizar isso aqui depois, tá? Talvez nem durante a aula. Eu organizo e beleza. Depois passo para vocês. Vamos lá. O que eu vou fazer agora é... A gente vai fazer uma categoria aqui, que não é uma categoria, mas uma nova seção aqui, que são as novidades. Novidades do mês. Bom, deixa eu já... Toda vez que tá vindo desse jeito. Deixa eu alinhar esse cara com esse. Na verdade, vai dar errado, né? Tá errado. Beleza. E nessa novidade do mês vai ser produtos. Vou ter uma listagem de produto aqui, vai ser menos destacado do que essa parte superior, mas eu vou ter algumas opções aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui vai ter uma foto e o nome e o valor, por exemplo, tá? E aí, repita, a gente pode criar componentes, pode fazer esses caras aí. Como eu sei que não vai ter alteração, a gente vai pegar aqui e já vai fazer individualmente eles, sem criar componentes, e dar um Ctrl D aí para ir colando eles para baixo, tá bom? Bem, vou apertar aqui o R, vou desenhar aqui 96, tá um tamanho legal, tá? Então tem esse primeiro carinha aí, acho que vai ficar pequeno, né? Vamos pôr 128 aqui, porque foto ela chama muita atenção. Aí, agora vai ficar bom. 128 e 128. Vamos colocar aqui também, a gente está trabalhando aí sempre com o quê? Com os cantos arredondados, certo? Então vamos pôr aqui, ó, talvez um 32, vamos ver como vai ficar. Ficou bom, né? Tem esse carinha aqui, vou digitar um texto aqui, por exemplo, cup, cake, G, frutas. Beleza. Ah, não acontece isso não, Salomão. Ó, deixa eu ler a pergunta do Salomão, porque quem está assistindo depois não vai conseguir ver, né? O Figma costuma funcionar belezinha e na hora de apresentar para o cliente dar bug, daí a famosa frase, na minha máquina estava funcionando. Então, isso não costuma acontecer, por quê? Porque ele roda via browser, né? E aí a interpretação de browser, normalmente, ela é comum em qualquer computador, em qualquer browser aí, né? Seja o Edge, Firefox, Chrome, Safari, enfim. Então, eu nunca tive problemas, não. Tá? Nunca tive problemas, não. Mas, não sei, né? Vai que eu falo que não dá e com você acontece. Pode ser sortudo, né? Daí talvez a culpa tá mais em você do que no Figma. A questão de você ser sortudo, né? Bem, beleza. Tem aqui esse cara, vou duplicar ele, vou colocar aqui embaixo, vou colocar o valor, tá bom? Às vezes os problemas são os nossos. A gente tem que colocar a culpa na gente, né? Às vezes. Vou aumentar esse texto aqui, vou pôr como 18, sei lá. 18, esse cara aqui eu vou pôr, acho que ficou ruim também. Vou pôr 24, vai ficar muito grande. Acho que 24 ficou bom. Qualquer coisa depois a gente reduz um pouco, tá? Esses caras aí, beleza? Vamos pôr aqui também 24 aqui, o tamanho desse cara. Beleza. Talvez vai ficar até muito grande, mas não tem problema. E aí, olha só, eu vou colocar esse cara aqui em verde para chamar a atenção. E aí eu quero mostrar uma opção legal aqui para vocês. Vai dar para a gente abordar tudo, né? Mas deixa eu reduzir esse cara de tamanho. Vou pôr ele como 18. Ficou bom 18. E aí eu queria falar que esse valor, ele era mais caro. Ele era R$ 9,90. Então a gente faz aqui R$ 9,90. E aí eu quero fazer ele com risco. Eu poderia vir aqui, pegar o R, né? E fazer um risquinho aqui assim, ó. Tipo assim, né? Traçado. Mas eu tenho isso dentro dos componentes aqui. Dentro do próprio Figma, tá? Como a gente tem também vários editores aí de texto, no Word mesmo você consegue fazer o traçado duplo, etc. Tá bom? Então, onde que eu vou? Vamos lá, eu tenho aqui esses 3 pontinhos, ó, que eu tenho mais opções, tá bom? Então, perceba que eu tenho várias coisas aqui, ó, para eu fazer um texto sobrescrito, né, ó, aqui, ó, subscrito, tá falando que a fonte não suporta, né? Mas tudo bem, mas eu tenho essas possibilidades aí. Então, perceba que eu tenho, pessoal, eu tenho
um monte de opções aqui, tá? Perceba que eu tenho um monte de opções aqui. E aí, lembra que quando eu comentei com vocês sobre a primeira vez que a gente abriu o Figma, né? Ele não se apresenta uma ferramenta com muitas coisas, né? Mas perceba que eu falei, ó, quando a gente for abrindo, vocês vão ver que tem muitas opções. Então, vem aqui na decoração, né, ó, e coloco nesse carinha aqui, ó. Então, ficou com um traçado aqui. Se você quiser um destaque, você pode reduzir um pouco a opacidade aqui, ó. Então, perceba que dá um destaquezinho melhor aí. Podem falar aí, alguém quer falar alguma coisa? Se tem alguém com a mão levantada, eu não consigo ver quem é. Sou eu, Marcela, Cris. Oi, pode falar, Cris. As fontes que tem no Figma são as fontes que a gente tem instalado no PC. Dá para fazer algum upload de alguma fonte específica ou só pode usar essas que tem no Figma mesmo? Legal, boa pergunta. Ó, primeiro, o Figma, ele trabalha com umas fontes que já vêm dele mesmo. Então, assim, lembra que esse software aqui, ele não está na sua máquina, ele está lá no servidor. Então, ele já tem uma quantidade X de fontes aí já configuradas. Mas você consegue, sim, enviar a sua fonte, tá? Eu posso depois ver com vocês, é na parte do perfil. Eu tenho que ir lá na parte do meu perfil, não é aqui no projeto, eu vou no meu perfil e eu consigo fazer o upload de uma fonte do meu computador lá para o servidor, lá para a minha conta do Figma, e aí conseguir utilizar ela, tá? Tem como sim. Então me lembra aí que depois eu não sei se vai dar pra gente abordar na aula, mas eu consigo fazer um vídeo depois para vocês sobre isso. Mas tem como sim, essa possibilidade, tá? Mais alguém? Perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo? Beleza. Acho que tá ok. O nosso primeiro carinha tá filé aqui. Eu não coloquei as imagens aqui para vocês, né? Não coloquei no projeto. Então, a ideia aqui, o que a gente pode fazer, a gente não vai ficar fazendo várias imagens diferentes, eu vou colocar umas 2 imagens só para a gente fazer o scroll vertical funcionando junto com o scroll horizontal. E aí vocês vão ver que coisa maravilhosa que vai ficar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar aqui ó, no Google mesmo, Images, como esse é um software só teste e não vai ser comercial, eu vou usar qualquer imagem sem me preocupar muito aqui com os direitos autorais, tá bom? Então, eu vou pegar essa imagem aqui, ó. Então, ó, botão direito, copiar imagem, certo? Vou vir aqui, clico nesse cara e dou um Ctrl V. Beleza, percebe que ele já colou lá. Perfeito. Esse carinha que eu quero mesmo, né? Eu vou pegar todo esse carinha aqui, ó, eu vou colocar ele num grupo. Né? Inclusive, deixa eu ver aqui a grid. A gente pode, talvez, melhorar esse cara. Ele ficou um pouquinho fora, né? Vamos reduzir ele um pouquinho, ó. Para trazer um pouquinho mais para cá. Opa, faltou esse carinha aqui. Aí, beleza. Tá ok. Beleza. E aí o que eu vou fazer é, vou colocar esse cara num grupo para ficar fácil da gente duplicar. Então tem aqui meu produto 1, por exemplo, tá? Vou dar um Ctrl D, vou arrastar ele para baixo numa posição aqui, vou por 30, vou por 32. Tá? Para baixo, ficou um espaçamento legal. Vou mudar o nome aqui, eu vou fazer só uns 3, tá, pessoal? Senão a gente perde muito tempo com algo não tão trivial. Na verdade, com algo trivial, algo que é fácil, né? Bolo de brigadeiro com Kit Kat. Vou pôr um outro valor qualquer, por exemplo, R$11,90. E faz de conta que ele não está em promoção. Vamos procurar aqui um bolo. Bolo Kit Kat. Beleza. Botão direito, copiar a imagem, vou vir aqui, seleciono só esse cara, Ctrl V. Beleza. Vou deixar só esses 2 caras criados, tá bom? Vou duplicar só esses caras aqui, ó. Pra gente ver isso rolando. Beleza. Fica estranho porque é duplicado, né? Mas é só pra gente ver o scroll funcionando por enquanto, tá bom? Bem, o que eu tenho que fazer? Não vai estar scrollando aqui, tá? Será que tá funcionando o scroll vertical? O que vocês acham? Tá funcionando ou não o scroll? Responde aí antes de eu ver. Não. O que vocês acham? Não tá funcionando. Não. Não tá funcionando. Show de bola. Por quê? Preciso aumentar o meu frame lá. Simples, né? Então, beleza. Reduzir aqui, vou vir aqui no meu frame, venho aqui nesse cara e arrasto ele até aqui. Beleza, vou arrastar até ele aqui. Show de bola. Agora vai vir uma parte bem interessante. Vamos ver o que vai acontecer?
Vai rolar a tela toda. Ah, vamos ver o que vai acontecer aí. Olha lá, o que está acontecendo? Algo errado não está certo. Né? Concorda? Primeiro, está rolando a tela toda. Né? Não está aparecendo aqui os meus carinhas também. A gente vai ver o porquê. Mas o que eu quero também, talvez não é rolar a tela toda. Por quê? Eu não quero que role esses caras aqui. Talvez eu quero que ele fique fixo. Esses caras fiquem fixos aqui, né? Essa parte sempre fica fixa, porque senão o cara quer procurar um produto, o cara vai ter que voltar aqui em cima, né? Não sei. Né? Eu acho que talvez essa parte a gente tem que deixá-la sempre visível, sem fazer com que ela seja aplicada ali a barra de rolagem nela. Então, sei lá, talvez só na parte superior, ou na parte superior com o menu de pesquisa, né? E aqui, perceba que não apareceu aqui os nossos carinhas. Beleza, vamos ver o que aconteceu? Olha só, o que aconteceu? Todos os elementos aqui, ó, pelo que eu tô vendo, ó, percebe que eles ficaram fora do frame, ó? Viu só? Ele tá dentro do frame, mas fora do frame. Ele tá dentro da área do frame, mas nas camadas não. Então, por isso que ele não tá aparecendo. Ele scrollou, mas não apareceu os caras. Olha só. Tá um pouco evidente, né? A partir do 3, aqui, ó, 3, 5, esses carinhas todos aqui, ó, eles não estão dentro aqui do frame. Então, eu vou pegar esses caras aqui, ó, e jogar aqui para dentro. Tá bom? Isso acontece por aquele motivo, né? Ó, quando eu desenho algo fora, ó, o Figma não entende que ele está dentro desse frame. Né? Então, aí, quando eu faço assim, ele arrastou para dentro. Aí ele faz parte daquele frame. Legal? Então, agora vai funcionar corretamente. Beleza. Agora tá funcional. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? De boa? Funcionando esse cara, né? Tudo agradável, tudo funcional aí. Uma dúvida aí? Por enquanto? Sem crise? Tranquilo. Tranquilão? De Bem, boa. beleza. Então perceba, pessoal, que essa maneira da gente trabalhar, ela traz uma certa produtividade. Né? É muito rápido de eu prototipar coisas, de eu fazer essas telas. Né? A gente está até demorando um pouquinho, porque a gente está explicando, a gente está indo com calma, etc. Né? Mas perceba que rapidamente a gente conseguiria construir essa tela. Desde que, claro, eu já tivesse, antes de eu começar a prototipar a versão final, eu já ter ali um rascunho, um esboço, né? Lembra aí, a gente falou sobre Rabisco Frame, falou sobre o Wireframe. Então, são passos que são importantes aqui quando a gente for chegar aqui no Figma, tá? Então, quando eu chego aqui, eu já sei qual tela eu tenho que fazer, como vai ser mais ou menos a disposição, né? E aí eu vou trabalhar mais com, talvez, a parte da interação, desenhar e fazer a interação. Eu fechei sem querer, olha só. Como o Eduardo já tinha cantado a bola aí, né? Ele vai aplicar o scroll na tela toda, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu ir pra frente. Então, perceba que até as minhas partes de status aqui, né, ó, que deveria ser fixa, né, o horário, a rede, a bateria, ela está se movendo. Então, tem que haver uma maneira de eu basicamente deixar esses caras, não aplicar o scroll nesses caras, em alguns elementos, né? Isso é muito útil, principalmente quando eu tenho aqui uma barra de menu, né, uma navbar, aqui, um bottom navbar, né, que a gente chama, que é aqueles menus que ficam na parte inferior do nosso aplicativo. Imagine que o menu está aqui, a hora que você dá o scroll, ele sobe. Né? Todo mundo utiliza algum aplicativo que tenha isso. Por exemplo, o WhatsApp. Né? Eu não lembro exatamente quais são as opções, mas você tem aqui embaixo o menu. Né? Então, não seria legal eu ter... Deixa eu até fazer aqui esse exemplo. Seria o seguinte. Acho que ficou evidente para vocês, né? Isso, seria basicamente congelar um elemento. Como que eu faço isso? Né? Bem, eu vou vir aqui nesses carinhas aqui, ó, quando eu seleciono o elemento, perceba que nessa parte aqui, ó, eu tenho um tal de Fix Position When Scrolling, que é o quê? Fixar posição quando tiver a scrollagem aí, tá bom? É tipo um Position Fixed aí no CSS, tá bom? Então, eu vou fazer isso só com esse cara aqui, pra gente ver, tá, ó. Então, ó, ativei aqui, ó. Legal? Perceba que, olha só que legal. Quando eu clico aqui, ó, perceba que esse meu status aqui, ele vai dividir agora dentro do principal, ele divide em elementos fixos, ó, fixado, e os que são scrolláveis. Tô assassinando o português hoje. Tá?
os que vão participar aí do deslocamento, tá bom? Então vou fazer isso aqui, vamos ver como ficou esse cara aí. A gente vai ter um probleminha ainda, tá? Vai ficar um pouco estranho, mas depois a gente resolve. Olha só. Beleza. Tá um pouco estranho? Tá um pouco estranho, né? Mas perceba que tá fixo. Concorda que tá fixo aí, ó? Tá estranho porque tá sobrepondo as coisas, né? A gente vai ter que usar aí uma solução tecnológica de baixo custo para resolver isso. Né? Legal, a famosa gambiarra. Na verdade não é gambiarra, não. É a maneira que a gente tem. Isso aí. Uma maneira é eu criar um retângulo branco aqui na parte superior, né? Então vamos ver como ficaria isso, mais ou menos. Então, olha só, eu vou vir aqui, vou criar um retângulo branco aqui, ó. Vou deixar ele cinza pra gente ver, tá bom? E eu vou falar que ele é fixo, tá? Essa é uma maneira. Legal? Vamos dar um play aqui. Beleza aí. Show de bola. Tá? Simplesmente funcional. Não tenho mais aquela sobreposição das coisas. Mas, Marcel, eu quero que esses caras sejam fixos. Os outros também. Faz de conta que eu quero que você procura. Eu não sei se o que você procura ele precisaria ser. Eu acho que ele não. Né? Mas eu acho que esses dois caras aqui sim. O Bom Dia, Felipe Maciel, isso aqui eu acho que ele deveria ser fixo. Então, beleza. Vamos lá. A gente pega esse cara. Se você quiser, e aí para facilitar, você pode colocar esses caras todos em um grupo só, ou você pode ir vindo aqui, né, ó, selecionar eles, deixa eu selecionar eles todos, colocar aqui, ó. Perceba que automaticamente ele lança aqui cada uma dessas camadas, né, pro fixo, para essa categoria aqui. E aí, claro, eu vou ter que aumentar esse cara, porque senão ainda vai continuar estranho, né. Olha lá, tá um pouco estranho. Pessoal, essa é uma maneira, uma solução tecnológica de baixo custo que a gente tem para resolver esse problema. Tem outras, tá? Qual que seria uma outra opção? Que eu acho que dá mais trabalho, eu nunca testei, mas provavelmente dá certo. É eu criar um frame com esses outros conteúdos aqui, vão ser, eu vou ter um scroll vertical, e fazer com que a área dele termine aqui. Comece aqui e termine aqui. Igual a gente fez com o horizontal aqui, né? Mas fazer com o vertical. Eu vou fazer um teste e depois eu ver se funciona. Essa ideia me veio agora na cabeça. Em todos esses anos nessa indústria vital, é a primeira vez que essa ideia me ocorreu, tá? Então depois eu testo. Mas normalmente eu faço assim. Até esse momento eu fazia assim, tá? Eu acho até mais rápido. Nesse caso aqui eu coloco esse cara aqui com um fundo branco, certo? Vou jogar ele para trás. Então lembra aí, Ctrl, colchetes abrindo ou fechando, tá bom? E legal, vamos dar um play aqui nesse cara. Beleza, show de bola. Né? Tranquilo? Boa, aí ficou bonitinho esse cara aí. Legal, pessoal? Deixa eu beber uma água aqui enquanto isso. Uma dúvida? Não, professor, de boa. Boa. Legal. Show de bola. Estamos evoluindo bastante aí com o aplicativo. Legal. O que a gente pode fazer aqui fica bem interessante também, tá? Só para a gente meio que quase finalizar essa tela aí, tá? Eu vou mostrar uma opção interessante que seria, por exemplo, isso não vai ser muito útil aqui no nosso projeto, porque normalmente a gente não faz isso em aplicativos móveis. Para sites sim, mas para aplicativos móveis não, e você vai ver o porquê. Seria quando o cara coloca o mouse em cima aqui, ó, do ícone, por exemplo, da sacola, aparecer ali, minha cesta. Sei lá, aparecer um texto, uma dica visual ali, né? A gente chama de tooltype, esse cara aí, né? Então, por que isso não ocorre em celular? Porque o celular, o cara não fica com o dedo pressionado em cima do elemento para ver o que vai acontecer, né? Então, em sites, esse comportamento ele é meio que comum. Então, você coloca o mouse em cima de alguma coisa, é como se fosse o hover ali, né? E aí você apresenta algum elemento, né, nessa transição aí, legal? Então isso é muito útil aí. Então a gente vai ver esse cara aí.
Vamos lá, vou fechar esse cara. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer primeiro, eu vou vir aqui, eu tô aqui no principal, vou fazer um quadradinho de qualquer maneira aqui, ó. Tá, a gente poderia fazer algo até bonitinho, vou fazer quadradinho mesmo. Opa. Isso. Vou fazer ele preto. Vou escrever aqui. Compras, vai. Poderia ser qualquer coisa aqui. Não tá com material icons aqui, né? Por isso tá estranho aqui. Não, trouxe mais cara em branco. Tá. Letra K. Para eu reduzir esse carinha aqui. Vou pôr esse cara no centro. Legal. Poderia fazer uma coisa mais bonitinha, tá? Mas só quero exemplificar aqui para vocês. Vou deixar esse carinha aqui. Perceba que ele não está vindo aqui porque eu tenho aqui embaixo esse retângulo aqui, né? Então eu posso até depois reduzir esse cara, mas acho que ficou bom aqui, esse espaçamento aqui, acho que ele ficou bom. Legal. O que eu vou fazer com esse compras aqui, pessoal? Bem importante. Esse compras, ele só tem que aparecer, claro que não é nem aqui que ele vai aparecer, né? Ele tem que aparecer mais próximo aqui desse cara aqui, ó. Tem que aparecer mais ou menos aqui, né? Ó. Vou levar ele para cima aqui pra gente ver. Deixa eu já converter isso aqui num grupo para facilitar, ó. Vou por aqui, ó. Ele vai meio que aparecer aqui assim. Tá bom? Normalmente a gente faz aí como se fosse um balãozinho, né? Então eu poderia desenhar aqui, fazer caminho mais ou menos assim. Melhor, tá bom? E pintar isso de preto. Isso seria uma possibilidade também, tá? Ó. Vamos ver aqui, vamos trouxe mais cara para preto, provavelmente ele não tá ficando, ele tá por baixo, né? Algo parecido com isso, tá bom? Meio de qualquer jeito aqui. Aí seria uma maneira. Inclusive, deixa eu pegar, joguei aqui dentro do type, joguei. Beleza. O que eu quero fazer é que esse compras, ele apareça só quando o cara tá com o mouse em cima, né? Então, perceba que eu tenho, nesse caso, né, eu tenho uma interação. Que é, quando o cara colocar o mouse em cima, eu faço alguma coisa, né? Eu vou ter que realizar algo. Beleza. Mas perceba que esse cara, ele não tá aqui, já, de cara. Ele aparece. Legal? Então, eu vou arrastar ele para fora aqui, ó. Esse type aqui para fora. Beleza? Eu arrastei ele aqui para fora. E eu vou fazer a interação primeiro. Então, a interação é o seguinte, ó. Uma maneira que eu acho que fica bem fácil da gente fazer isso, eu pego esse cara aqui, ó, vou converter ele para frame também, ó. Frame selection. Tá? Então, ele virou frame 2 aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui como tool type. Acabando, pessoal. Rapidão. O que eu vou fazer? Eu vou vir nesse botão e vou adicionar interação nele. Então, quando o cara fazer algo nesse botão, eu vou falar para ele vir para esse carinha aqui. Mas só vir para esse carinha? Não. Calma que a gente vai ter que mudar algumas coisas. Porque isso aqui não é um frame total, né? Ele tem só o compras. Quer ver? Se eu deixar assim, olha só o que vai acontecer. Olha lá, cliquei. Ele foi para aquele frame. Meu, olha o compras aqui, ó. E o frame está todo preto. Então, para eu não ter que, por exemplo, fazer um frame todo desse e colocando esse compras, ou seja, eu fazer exatamente esse frame aqui, ó, dar um duplicar nesse cara só com o compras aqui, né, o que eu vou fazer é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais avançado, para a gente não ter que ficar duplicando telas. Quando o cara colocar o mouse em cima, então não é quando o cara fazer aqui o tap, né, não é nesse momento, é quando ele tiver o mouse em cima, tá? While hover. Legal? O que eu faço é, em vez de eu ir para uma outra tela contendo todo esse conteúdo, repito, eu poderia fazer o quê? Eu duplicar essa tela, vou fazer rapidão aqui, ó. Eu poderia duplicar essa tela toda, fazer esse cara e colocar ele aqui, ó. Poderia fazer isso. Deixa eu só achar aqui o tooltype, tá aqui, deixa eu colocar ele para cima. Poderia fazer isso. Isso vai funcionar? Vai funcionar. Só que se eu aplico uma mudança aqui, eu vou ter que sair aplicando mudança de novo. E a única coisa que muda é esse tooltype aqui. Então tem uma maneira mais inteligente de a gente fazer isso. Tá? Pode fazer
de outro jeito? Pode, mas perceba que se eu tiver que fazer alteração, isso vai atrapalhar um pouco, né? Eu vou ter que aplicar a alteração de novo nesse carinha aqui. Ainda mais, perceba que se o cara colocar o mouse em cima nesse carinha aqui, eu tenho que aparecer menu. Eu vou ter que ter uma outra tela também para menu, né? Então, a gente vai aplicar a mudança, só a mudança específica, que é só um elemento que vai aparecer a mais aqui quando o cara estiver com o mouse em cima, certo? Bem, como que eu faço isso? O que ele tem que fazer aqui, quando eu coloco o mouse em cima, em vez de ele navegar aqui, ele vai para o Open Overlay. Então, é abrir sobrepondo, né? Tipo, algo assim, né? Beleza. E aí, eu vou fazer o quê? Ele tem a posição, se eu quero centralizado, se eu quero no canto, eu vou definir manualmente aqui, ó, manual. E eu pego esse compass que apareceu aqui embaixo, é onde eu quero que ele apareça. Eu quero que ele apareça aqui, ó. Beleza? É isso que eu quero que aconteça. Legal? Só isso? Só isso. Vamos dar um play aqui e a gente já finaliza a aula. Se funcionar, claro, né? Inclusive, eu podia ter arredondado os cantos ali, né? A gente fez de qualquer jeito. Coloquei o mouse em cima, comprar. Tirei, saiu. Beleza? Então, perceba que é muito mais rápido e mais fácil, né? No sentido de reutilização. Perceba, se eu tenho um tool type desse, algum elemento, quando eu coloco o mouse em cima se comporta, aparece um elemento a mais, muda só uma coisinha na tela, eu tenho que ficar duplicando várias telas. Então, tem uma redução aí de componentes. E isso também são coisas que normalmente você não vê o pessoal fazendo, tá? Justamente talvez por não saber dessa possibilidade, tá? Então nesse carinha aqui, até só para ficar um pouco mais bonitinho, né? A gente está fazendo sempre coisas arredondadas, né? Deixa eu pegar esse elemento aqui. Deixa eu arredondar o cantinho dele aqui, por aqui. Isso. Ficou muito... Professor, Oi? o Figma tem interação de manter pressionado? Tipo, eu Tem. mantenho... Tem? Tem. Vamos ver aqui, ó. While pressing. Tá? Então vamos lá, vamos ver esse cara. Esse cara é diferente de eu colocar o mouse em cima, quando eu ficar pressionado. Isso é bom porque existe esse comportamento, principalmente em usuários Android, quando eu quero apagar alguma coisa, né? Então, ó, vou ficar pressionado. Soltei, pressionei. Soltei, pressionei, soltei, tá? Então, sim, tem esse comportamento. Então, normalmente, o usuário Android, quando ele quer apagar algo, ele fica pressionado em cima daquele registro, né? Tipo, eu quero apagar isso aqui, sei lá. Fico pressionado, aí aparecem as opções, né, de excluir, etc. Né? O usuário iOS, normalmente, ele arrasta para o lado para apagar. Isso são comportamentos diferentes. E a gente tem que pensar nisso quando a gente está desenvolvendo protótipo também, né? Beleza, pessoal? Deixa eu só voltar esse cara aqui. Em vez de while pressing, ele vai ser while hovering. Beleza. A gente tem essa opção do close when clicking outside, que é fechar quando clicar. A gente vai usar isso aqui depois aqui no menu. Ele clicou aqui, vai abrir o menu, o cara clica fora, né? Porque apareceu um menu aqui, ó. É exatamente essa tela, só que com um menuzinho aqui do lado. E aí esse close when clicking outside é para fechar, né? Esse cara que foi aberto quando ele clicar fora. A gente vai ver isso aí quando a gente for desenvolver aí na próxima aula, também conhecido como aula de amanhã. Desenvolver esqueci o nome do componente, meu. Side Navbar. Esse cara aí. Beleza? Dá para fazer um cardápio digital interativo, bem rapidinho, né? E, inclusive, perceba que se você for trabalhar com um cardápio que ele não faz o pedido automaticamente, é só mostrar o cardápio, dá para você fazer por aqui. Você faz o cardápio, é um protótipo, mas o cara consegue ver o cardápio aqui, ó. Eu consigo ver, ó, ali chama o garçom, ó, me vê um cupcake de geleia de frutas vermelhas, vê um bolo de brigadeiro. Meu, você consegue fazer, tá? Legal? Isso você consegue fazer aqui. Beleza? Legal, pessoal. Eu acho que é isso. Então, alguma dúvida antes da gente encerrar? A gente esticou um pouquinho aí, mas a gente conseguiu abordar bastante coisa interessante. Então, beleza. Deixa eu gravar aqui. Parar de gravar, na verdade.